Criar um agente com o Microsoft Agent Framework, C#, .NET é uma tarefa relativamente fácil. A gente já fez isso nos vídeos anteriores aqui do canal, mas e se a gente precisar dar um superpoder para ele? Se a gente precisar conectar ele com os nossos sistemas, fazer com que ele converse de fato com a nossa aplicação? Como a gente faz isso? Existe um recurso muito interessante no MAF chamado de Tools, onde a gente pode prover para o nosso agente ferramentas para que ele possa fazer ações adicionais no nosso sistema. A gente sabe que um agente ele não é passivo, ele é ativo, ele sabe onde ele está, ele sabe o que tem que fazer e quando a gente fornece as ferramentas certas para ele, ele consegue se conectar com o nosso sistema e fazer muito mais coisa. Então, vem comigo que hoje a gente vai deixar de fazer agente só para bater papo, vamos colocar a mão na massa, codar um agente e conectar ele com as nossas ferramentas. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para a nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Muito bem, então, pessoal, estou aqui com o nosso código passado, tá? Que a gente criou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, não tem problema. Eu vou dar uma pincelada aqui nessa questão dos agentes, tá? Mas depois volta lá. Importante que você aprenda os fundamentos, né? Então, a gente está usando aqui, deixa eu só trazer os pacotes que a gente está utilizando aqui, que são o Microsoft Agents AI, né? Esse é o pacote base aqui do MAF. Tá? Então esse é o pacote base do MAF e o OpenAI, porque a gente está usando o OpenAI aqui no caso, mas daí você pode usar qualquer provedor, tá? Lembrando que ele está no Release Candidate 4 até a gravação desse vídeo, pode ser que esteja numa versão superior aí quando você for fazer essa demo, tá? Não espero que mude muita coisa agora na versão final, tá? E abaixo a gente tem Microsoft Extensions, Configurations, User Secrets, só para armazenar nossa chave aqui com segurança, tá? Então, aqui é só a parte da configuração, né? Então, eu pego a configuração, User Secrets aqui, e eu pego a chave do OpenAPI que já está registrada nesse projeto aqui. Eu mostrei também como pegar a chave lá no vídeo anterior, tá? E para a gente criar um agente, é bem simples, né? Então, a gente cria aqui um var agent igual a OpenAI Client, então é a biblioteca padrão do OpenAI Client, né? Então o MAF ele age como uma extensão ali, né? Então a gente adiciona aqui, né? A gente já tem esse GetChatClient aqui, que é nativo desse pacote OpenAI, aqui que é mantido pela própria Microsoft, e aí a gente tem o SAI Agent aqui, tá? Então, essa é a diferença aqui, né? A gente tem o GetChatClient, você trabalhar só com ChatClient, né? Ele tá até marcando aqui, ó, que é um ChatClient. E quando você usa o SAI Agent, né? Ele cria uma instância de um agente. E aí, obviamente, a gente pode conversar com a gente pode prover ferramentas para a gente fazer muito mais coisas aqui, né? Ter sessão entre agentes, né? Então, o chat é uma conversa isolada, o agente tem sessão, tem memória. A gente vai explorar isso nos próximos vídeos aqui, tá bom? A gente tem o nosso agente aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, né? Então eu falei para esse agente aqui, eu dou um conjunto de instruções iniciais, que a gente também chama isso daqui de System Prompt, prompt do sistema, né? Falei assim, ó, você é um instrutor C# e .NET no Balta, você vai prover um feedback técnico, preciso, didático e encorajador, sempre responda em português, né? E eu vou passar aqui o URL do GitHub para ele, né? De um projeto que eu tenho no GitHub. E eu estou usando aqui, em vez do run async, eu estou usando o run streaming async. Ele vai me retornar pedaço por pedaço de token, né? Então, quando a gente roda essa aplicação aqui, esse daqui já é o resultado final, né? Mas se eu der um clear aqui, um .NET run, a gente vai ter o streaming aí dos pedaços, né? Do retorno dele, como se a gente estivesse conversando aí com o ChatGPT, com o Cloud ou com qualquer outra IA, tá bom? Mas beleza, pessoal, vamos evoluir esse projeto aqui, tá? A resposta a gente ainda vai usar essa da mesma forma aqui, mas vamos criar aqui um var prompt aqui, igual console.readline, tá? Vamos receber uma string aqui, vamos passar esse prompt aqui para dentro, tá? Então eu vou passar aqui o prompt, tá? Ou string.empty aqui vazio. No caso, a gente nunca vai passar um string.empty, tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui no meu terminal, vou dar um .NET Run para rodar essa aplicação. Ele vai... Deixa eu melhorar isso aqui, só um minutinho. Deixa eu dar um console.writeLine aqui. Faça uma pergunta, tá? Só para a gente ter um input na tela, senão vai ficar muito ruim. Vamos dar um .NET Run para rodar nossa aplicação aqui, tá bem? E agora ó, ele vai
me dizer aqui, ó, faça uma pergunta. Eu vou falar assim, ó, qual a previsão do tempo? Tá? Vou fazer uma pergunta aqui para ele. Ele vai falar assim, ó, desculpa, mas não consigo fornecer informações em tempo real, com previsão do tempo, blá blá blá. Ou seja, ele não tem recurso para responder isso pra gente. E aqui é um dos pedaços que o tool entra, tá? Que a parte de ferramentas entra. A gente consegue dar, não informações, mas dar privilégios adicionais para o nosso agente. A gente consegue conectar ele com outras coisas. Por exemplo, consigo fornecer para ele um endpoint, entre aspas, porque não é um endpoint, vai ser uma função C#. Consigo passar para ele uma função e falar para ele assim, olha, sempre que alguém perguntar sobre previsão do tempo, você usa essa função e essa função vai lá numa API de tempo, vai pegar a previsão do tempo de uma determinada localização e vai trazer essa previsão do tempo para a gente. Isso é só a porta de entrada para vocês. Depois vocês podem evoluir isso também, por exemplo, para ativar ou desativar alguma flag no sistema, para ativar ou desativar qualquer coisa relacionada ao seu usuário, né, para consultar alguma informação do seu banco de dados, para realizar até um cadastro, né, literalmente fazer um CRUD por aqui, não que você deva fazer isso, né, mas dá. Então aí depende muito do seu negócio. Você tem que testar, ver para dar asas para sua criatividade, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai criar o tool, vai criar uma ferramenta, né? Vamos conectar o nosso agente agora a uma ferramenta. Perfeito, então pessoal, vou vir aqui e vou criar aqui dentro os nossos services /weather service, tá? O nosso serviço de tempo. Eu não vou fazer um HTTP request aqui, não vou conectar em nenhum lugar, tá? Vou criar uma classe estática simples. Aqui no caso, a ideia aqui é a mesma, tá? Vale para qualquer método que você tiver, tá? Então, você tendo uma classe, tendo um método dentro de uma classe, você consegue fazer isso. O que eu só não recomendo que você faça, que você não faça isso direto nos seus serviços principais, que você isole esse serviço aqui. Até, deixa eu melhorar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de tools, tá? E eu vou chamar isso aqui de weather tool, para a gente não confundir, tá? Vou chamar aquele de weather tool. Beleza? Então, não vamos conflitar isso aqui com o serviço. Então, essa classe aqui, ela pode chamar um serviço depois. Fica melhor, fica bem mais dividido aqui pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui é simples. Eu vou criar um método aqui dentro, tá? Vou criar um método aqui, static string, tá? E eu vou chamar ele de getWeather, tá? E eu vou pegar aqui localização, tá? Então, eu vou pegar a localização e o texto, tá? A temperatura atual em location, né, na nossa localização, é de 30 graus, né? Hoje está calor, bastante calor aqui. Vou retornar sempre a mesma mensagem, né? Aqui no caso você ia lá no HTTP, ia fazer uma requisição para sua API, né? E assim por diante. Então eu tenho esse método aqui, tá? Então eu poderia ter aqui, por exemplo, um public class weather service, tá? E chamar o serviço aqui dentro dessa weather tool, tá? Podia ter isso aqui, seria o melhor dos cenários aqui, melhor das hipóteses, mas eu tenho esse cara aqui direto, tá? Então o nosso tool está criado, agora a gente precisa aqui de mais dois passos, a gente precisa identificar essa ferramenta e a gente precisa passar essa ferramenta para o agente. Perfeito, então pessoal, esses métodos que a gente tem aqui, né, tanto as classes quanto os métodos, a gente sabe que nem sempre eles são tão expressivos quando a gente acredita que sejam. E quando a gente está falando de IA, de lidar com IA, tem um item muito importante que eu já expliquei lá no primeiro vídeo da série, que é o NLP, que é o Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural. Ou seja, o agente ele vai tentar entender o contexto e tentar chamar essa função. Tá? Então, se a gente deixa só weather, get weather, enfim, pode dar margem para muita coisa, para muita interpretação do agente, tá? O que eu recomendo fazer aqui, né? O que é necessário ser feito aqui, uma recomendação não é minha, essa recomendação é oficial da Microsoft, é que a gente use aqui, né? Deixa eu colocar aqui um public, tá? Que a gente utilize aqui em cima os data annotations. Então, que a gente tem aqui um description, por exemplo, nessa tool, nessa ferramenta, e que a gente forneça uma descrição aqui legal para esse serviço. Por exemplo, ó, obtém a temperatura atual de uma determinada localização, tá? Perfeito. Coloquei uma descrição para o meu método aqui, tá? Então é isso que ele faz. Nota que eu não usei nada de adicional aqui, ó. Ele está usando o System Component Model, então os Data Annotations padrão aqui,
Tá? Então agora, além dele ter essa informação do get weather, aí que é a temperatura, né? Ele já sabe isso em inglês, português ele se vira. Ele tem também essa descrição, ele tem essa informação adicional, né? Ele tem esse metadata aqui. E um outro ponto importante é assim, ó, toda vez que a gente invocar o agente ali nosso, que a gente fizer uma pergunta pro agente, pro chat, qualquer coisa que seja, ele vai tentar chamar essa função, e tem um ponto importante nessa função aqui, que ela tem um parâmetro. Ela tem um parâmetro que é o parâmetro location, mas o que esse parâmetro quer dizer? O que é a sua localização? Aqui, para esse cenário pequeno, tá até claro, né? Fala assim, se eu estou falando de obter informação do tempo, é claro que a localização é a cidade, é o lugar onde eu tô, tá? Só que nem sempre isso vai ser visível assim. Então a recomendação é que a gente utilize aqui o description também, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, localização, né? Cidade de onde a temperatura será consultada, tá? Posso colocar qualquer descrição aqui, tá? Então, desde que eu tenha uma descrição aqui. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, esse é um ponto. A gente precisa colocar uma descrição aqui. É recomendado que você faça isso, tá? Por mais que você acredite que seu método ele já esteja muito bem expressivo aí, tanto em nome de parâmetros quanto em nome de funções, tá? E aqui entra um ponto muito importante. Você acha que o clean code, por exemplo, é inútil? Esse é um exemplo claro de clean code, onde a gente tem métodos bem escritos, a gente tem métodos expressivos, a gente tem variáveis bem nomeadas, a gente tem parâmetros bem nomeados de método, tá? Então essa é a importância na prática do clean code, isso impacta até o código gerado por IA, por exemplo, ou a interação da IA com o seu código. Perfeito, então pessoal, nosso último passo aqui, né, para a gente conectar o nosso agente, a ferramenta é o seguinte, a gente já tem a ferramenta aqui, né? Deixa eu só renomear ela aqui de Service para Tool, para saciar meu toque, tá? Então, tá aqui o nosso Weather Tool, tá? Agora a gente precisa conectar ela aqui ao nosso agente. Então, nosso agente ainda não sabe dessa ferramenta, não sabe que essa ferramenta existe. A gente tem aqui no As AI Agent, tá? A gente tem Instructions aqui, que é o padrão, né? O construtor padrão. E aqui na frente a gente pode dar um vírgula e fornecer o tools aqui para ele, tá? O tools, se a gente notar, ele é um list de AI tool, tá? Então ele é um list, né, dessa AI tool, tá? Quando a gente cria uma classe, né? Então eu vou criar aqui uma classe nova aqui, por exemplo, ó, public class test, tá? AI tool, tá? A gente consegue fazer isso daqui, a gente consegue ou implementar aqui, né, o AI Tool e fazer com que essa classe seja uma ferramenta, né? Então eu posso colocar aqui um test tool, tá? Beleza? O ponto instance, né? Ou pegar a instância dele ali, tá? Ou a gente faz, né, esse caso aqui que eu mostrei para vocês aqui com data annotation, né? A gente usa dessa forma aqui. Só que aí eu não consigo colocar, por exemplo, o meu weather tool .getWeather aqui, direto, tá? Eu não consigo fazer isso, tá? Eu tenho que informar para ele aqui sempre um AI Tool, tá? Então eu preciso dessa conversão aqui, tá? A gente já tem um AI Function Factor aqui dentro do MAF, tá? Então também reforçar aqui, dizer que é um Factory Method, tá? Então se vocês já passaram lá pelo curso de Design Pattern, pelo nosso material de Design Pattern, vocês já aprenderam isso, né? Factory Method e Abstract Factory, tá? Então a gente já tem um AI Function Factory.create, tá? Então a gente consegue criar aqui e eu posso passar aqui o meu Weather Tool para ele, tá? Então dessa forma aqui eu consigo passar direto a instância, né? Ele vai passar o type of, né? O tipo aqui do meu... Deixa eu tirar esse cara aqui que não precisa. Ele vai passar aqui o meu tipo e ele vai conseguir depois pegar em tempo de execução essa função, né? Esse tool aqui pra gente, tá bom? Mas beleza, né? Acho que era isso. Vamos testar ele aqui, né? Deixa eu subir aqui o meu terminal, tá? E deixa eu dar aqui um .NET Run para rodar essa aplicação. Ele vai pedir para eu fazer uma pergunta, tá? Eu vou fazer, ó, qual a temperatura em Piracicaba? Vamos ver se ele vai conseguir chamar o serviço e trazer pra gente a frase lá. Ó, a temperatura atual em Piracicaba é de 30 graus, tá? Então ele conseguiu trazer, eu sei disso porque a gente colocou aqui, né, um valor fixo, né, de 30 graus. Então ele conseguiu trazer para mim. Então a gente já conseguiu conectar
o nosso tool, né, a nossa ferramenta aqui direto no nosso agente, tá? Então, esse é um passo muito simples, mas muito importante aqui pra gente. De novo, eu recomendo que vocês desenhem as tools, né, as ferramentas externas aos serviços, tá? Então, nem todo serviço vai virar uma tool. As tools, né, aqui no caso, você pode implementar o facade, né, o design pattern fachada, elas vão atuar como uma fachada para os serviços, ela pode chamar múltiplos serviços aqui dentro dela, tá? Então depende muito do que você quer fazer aqui dentro. Então, tool e service são coisas diferentes, tá? O tool, ele serve exclusivamente aqui para os agentes, enquanto o serviço ele serve para a aplicação como um todo. Eu queria te convidar para a nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Perfeito, então, pessoal. Esse era o conteúdo de hoje aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Pelo menos estou gostando bastante de trabalhar com o MAF aqui. Já era um material que eu tinha feito aí para vocês, né? Tinha começado a colocar em outubro, novembro do ano passado ali, mas o MAF foi adiado o lançamento, então a gente jogou para cá, né? Só agora a gente tá tendo uma release candidate aí. Mas tá muito legal, tá muito maduro, tá funcionando muito bem as coisas que eu tô testando aqui, né? Então, tô ansioso pro nosso material final, pro nosso curso de MAF aí. A gente vai criar um workflow completo de agentes, tá? Mas me conta aí o que você tá achando desse material, se já tinha visto essa parte de tooling, se assimilou bastante isso com a parte do Semantic Kernel, né? Que a gente já mostrou aqui no canal também. Deixe seu comentário aí, muito importante eu saber a sua opinião, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.